Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Sextou Revistadas, a sua playlist cultural aqui no canal, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E vamos lá porque pensar faz bem. Com esse filme que vamos conversar aqui, logo depois do Capitão Corelli de Nicolas Cage, a minha ideia e do Kowalski é meio que fazer um complemento ao tema que abrimos com o filme de John Madden, ou seja, um olhar mais profundo na Itália na Segunda Guerra Mundial. O filme é Malena, de 2000, dirigido por ninguém menos que Giuseppe Tornatore. A minha pátria paralela tem um muito rico legado ao mundo nas telas, seja à frente ou atrás das câmeras. Basta lembrar, nessa última posição, nomes como Pasolini, Sergio Leone, Antonioni, Zeffirelli, Bertolucci, Rossellini, Gillo Pontecorvo, Ettore Scola, Taviani. A lista é infindável, lógico, sem esquecer o loucaço do Fellini. E Tornatore faz parte, claro. Quem pode esquecer o belíssimo, delicado e poético Cinema Paradiso, de 88? Mas olha, eu falei que vamos complementar aqui essa nossa conversa iniciada com o Corelli de Cage, agora com Malena. Mas de jeito algum isso fecha essa cinebibliografia italiana e sobre a Itália na Segunda Guerra. E como todos gostamos de umas listas, solta aí a nossa de outros filmes que eu e o Kowalski recomendamos nesse tema. Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica. Cara, nem tem o que falar. Roma, Cidade Aberta, de Rossellini. Outra obra-prima clássica, ponto. A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Absolutamente obrigatório. Mediterrâneo, A Poesia de Salvatore, de 91. Capô, de Pontecorvo, de 1960. Um mestre tocando num tema pra lá de sensível. El Alamein, de Enzo Monteleone, lançado em 2002. Essa joia preciosa mostra que nós, quer dizer, os italianos, sabem fazer sim um excelente filme histórico de guerra. Imperdível ao nos colocar numa perspectiva totalmente diferente da luta no norte da África. O Leão do Deserto é de 80 e podemos dizer um precursor do filme de Monteleone. Tem quase 3 horas, mas vale e muito a experiência. E complementando 10, encerro com O Carrasco de Roma, 73, A Trégua, de 97 e Paisà, de 46. E agora vamos a Malena. E como eu começo falando desse filme? Primeiro, tem pelo menos, sério, 3 filmes dentro desse filme. Baseado num texto original de Luciano Vincenzoni, adaptado pelo próprio Tornatore, há um filme de tema universal, que é a passagem da infância para a adolescência de um garoto, Renato Amoroso, vivido de modo extraordinário pelo siciliano Giuseppe Sulfaro, que na época da filmagem tinha 15 anos. Detalhe, como contou numa entrevista, até fazer o filme, Giuseppe nunca tinha visto uma mulher nua ao vivo. E foi ver nas filmagens. E a mulher era a Monica Bellucci. É um filme, então, sobre esse momento único, mágico, em que um futuro homem descobre a maior das belezas e o ponto máximo em todos os sentidos da criação divina. Enfim, a melhor tradução da poesia em vida, ou seja, quando o garoto descobre que existe a mulher. Não sem motivo, uma das linhas mais lindas do roteiro vem de Renato. Pedalei o mais rápido que pude, como se estivesse fugindo da saudade, da inocência,
fugindo dela. O tempo passou e eu amei muitas mulheres. E quando elas me seguravam perto e perguntavam se eu me lembraria delas, eu dizia: sim, me lembrarei de você. Mas a única que eu nunca esqueci foi aquela que nunca perguntou, Malena. Cara, que texto! Mas aí temos um segundo filme. Um filme sobre um dos lados mais perversos do ser humano. E uma das cicatrizes mais escondidas da Segunda Guerra Mundial. Primeiro falo da inveja. A jovem e bela Malena comete o crime de chegar na cidade costeira siciliana de Castelcuto, sendo, sem meias palavras, a mulher mais bela do lugar. Ou da ilha toda, eu diria. E aí põe em voo invertido os representantes masculinos do lugar. Dos mais inocentes, como o Renato, até os mais sórdidos, incluindo aqueles que detêm a autoridade na minúscula Castelcuto. Não se trata da melhor receita para ser querida entre as outras mulheres do lugar, você saca? Então, e essa inveja, esse ódio, esse ardor por uma vingança sem motivo, até onde pode chegar? Essa resposta no filme nos leva a diversas questões. A Itália está em guerra, a população civil sofre. Muitas mulheres que foram ensinadas à submissão, aos deveres de esposa e pequenos trabalhos no ambiente doméstico, como costurar, por exemplo, estão sozinhas. Seus maridos foram para a frente de combate. Muitas nem sequer sabem se estão vivos. E no caso de diversas delas, o marido era o único homem da casa. E elas precisam sobreviver. Muitas acossadas, desesperadas, ou numa opção pelo lado que parecia ser o vencedor, passaram a trabalhar para o invasor, o ocupante, como no caso das francesas e os militares alemães, que ocuparam o país por 4 longos anos. Diversas se apaixonaram pelo inimigo. Outras tantas viraram amantes, se deixaram de ser cuidadas por sugar daddies de farda. E quando a maré da guerra virou, veio a vingança. Vou citar o que rolou na França, porque os dados são bem concretos. Ganhou até um nome, o expurgo selvagem. Ele teve início nas semanas e meses seguintes aos desembarques aliados do dia D, 6 de julho de 44, e foi se espalhando como uma peste na esteira da libertação das cidades e vilas francesas. As vítimas não eram os homens franceses, muitos dos quais colaboraram na administração nazista do seu país, gerenciaram e trabalharam em fábricas, produzindo para o esforço de guerra alemão, e até integraram as forças repressivas contra a própria resistência francesa. Não, o expurgo selvagem visava os membros mais vulneráveis da comunidade, as mulheres, acusadas de colaboração horizontal, ou seja, terem relações sexuais com o inimigo. Estas francesas foram alvo de justiceiros, em grande parte outras mulheres. Foram humilhadas publicamente, com as cabeças raspadas, deixadas seminuas, cobertas de piche e penas às vezes, e obrigadas a desfilar pelas ruas. Foram apedrejadas, chutadas, espancadas, cuspidas e às vezes até mortas. E como eu disse, essa ferocidade pública não foi atrás dos criminosos colaboracionistas sérios. Não, ela se concentrou em mulheres acusadas de terem intimidade com o inimigo. Hoje, estima-se que pelo menos 20 mil francesas sofreram esse tipo de execração e violência, e que umas 6 mil chegaram a ser mortas. E quer saber? Algumas dessas mulheres tinham mesmo dormido, olha o eufemismo, com os nazistas. Algumas eram prostitutas, mas houve as que tinham sido estupradas e foram punidas. Não havia inquérito nem nada. Algumas foram alvos de vingança pessoal, incriminadas e falsamente acusadas. Bastava qualquer mentira ou o mais breve contato com um soldado alemão.
como foi o caso de uma mulher que fazia coroas funerárias em Toulouse. Um dia, ela estava trabalhando em casa, perto da janela aberta, e um soldado alemão parou ali e começou a conversar com ela. Ele nem entrou na casa, ela dentro, ele fora. E foi aí, quando Toulouse foi libertada, alguém levantou o nome dela e esse contato colaboracionista. E uma turba vingativa atirou de casa, despiu, tosou seus cabelos e arrastou pelas ruas. Tudo aos olhos da filha adolescente da mulher. E com isso, eu chego ao terceiro filme. A cicatriz da alma italiana nessa guerra. Porque esse expurgo sangrento que rolou na França foi igualzinho na Itália. Ops! Mas até setembro de 43 os alemães eram aliados, não eram? Sim! As autoridades locais eram membros do regime fascista. Entende o choque de hipocrisia, de autolavagem mental? Porque você não vai ver nenhum dos poderosos de Castelcuto ser punido. Nada disso. Os caras e as respeitáveis mulheres do lugarejo que acenavam bandeirolas ao Duce e suas tropas simplesmente mudaram as cores das bandeirolas para as tropas aliadas. Mas que melhor momento para uma vingança. Malena pode até ser descrito como um filme sobre a punição da beleza. E essa dualidade criminosa persegue a memória italiana da guerra. Quando houve o armistício em setembro de 43, por exemplo, a Régia Aeronáutica, a Força Aérea Italiana, literalmente rachou. Algumas unidades, que inclusive estavam em aeródromos juntos com a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, decidiram continuar nesse lado. Surgiu daí a Aeronáutica Nazionale Republicana, a ANR. Outra parte seguiu a obediência legalista e passou a operar junto com os aliados, formando a Aviazione Cobelligerante Italiana, a ACI. Quem eram vilões? Quem eram heróis? Para mim, na boa, não teve vilões nessa cisma entre os aviadores italianos, nem nas outras armas, a marinha e o exército. Criminosos, sim, foram os hipócritas que se esconderam em seus ternos, mantas negras de missa e queimaram no fogão as suas carteirinhas com o faccio, para na sequência irem às ruas torturar e matar os colaboracionistas. Por isso, a história da Itália na Segunda Guerra não é fácil de ser analisada ou entendida. Existe nela uma complexidade que vai desde as altas esferas de poder até as atitudes individuais. Agora, como Tornatore conseguiu juntar esses três filmes em Malena, para mim, foi algo absolutamente genial. E faz desse filme, na minha crítica, uma preciosa joia. Lapidada, claro, junto com outros talentos. Afinal, a música é de Ennio Morricone. E aí eu não preciso dizer mais nada. E a fotografia maravilhosa e a altura de toda a poesia e drama do filme é assinada pelo húngaro Lajos Koutai, que já tinha trabalhado com Tornatore em A Lenda do Pianista do Mar, de 98, e depois dirigiu ele mesmo o sensível Marcas da Guerra, de 2005. Sobre o casting, eu já falei de Giuseppe Sulfaro, brilhante. Mas não tem como falar desse filme sem falar da atriz da personagem em título. E ela, você sabe, é Monica Bellucci. Para mim, na boa, uma das 5 mais belas mulheres de toda a história da sétima arte. Quem é o primeiro lugar, na minha opinião? No outro vídeo eu conto. Mas Mônica é, claro, muito mais que beleza. É uma das maiores atrizes do cinema italiano e europeu. Na boa, uma das grandes atrizes do cinema mundial. E nesse filme mostra todo esse talento numa personagem muito longe de ser simples. De primeira, a gente pode até ser tentado a ceder à convicção fácil de que o que estamos vendo não é nenhuma grande performance,
mas tão somente uma atriz de absurda beleza, na qual, como numa tela em branco, cada um de nós, o público, projeta suas próprias emoções. Mas não é isso, hein? Tá errado. Existe uma alma de mulher na tela, um ser humano, e Mônica a trata e a desenvolve com uma sensibilidade maestral, através de caminhos muito sutis, como o próprio andar e o silêncio e gestos simples, básicos. Então, embora tenhamos a poesia da descoberta de um garoto e a sua narrativa como storyteller, Malena é um filme de denúncia forte, uma crítica à selvageria inerente à sociedade civilizada e um convite amargo ao espectador para ver a crueldade da qual as pessoas são capazes como uma unidade coletiva, com cada indivíduo desempenhando um pequeno papel. A obra de Tornatore expõe a hipocrisia grosseira e a moral frágil que se escondem logo abaixo da superfície, o que, aliás, temos visto muito mesmo nesses nossos tempos. E uma radiografia das cicatrizes da Segunda Guerra Mundial na alma italiana. Então, está dada a dica. Malena, prepare a pipoca e gela a itubaína. Obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra em Asas. Um grande abraço e até o próximo voo.